Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria da ilustre psicóloga Gláucia Lima, e que tem como título, abro aspas, perigos eminentes relacionados à cobiça e inveja, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a palavra de Deus nos ensina sobre os perigos eminentes da cobiça e da inveja. Também perceber a importância da autoavaliação de nossos sentimentos e condutas, buscando a ajuda do Espírito Santo. E, por fim, praticar o fruto do Espírito, demonstrado na prática, quando estamos ligados no Deus Trino. Assim podemos nos livrar da cobiça e da inveja. Esta lição tem como texto áureo um versículo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33, que leio. Não cobiceis a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Volto a repetir. Encontramos esta referência que acabei de ler no livro de Atos, capítulo 20, versículo 33. Mas em Gênesis também nós vamos encontrar uma outra referência. Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 8. Abro aspas. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, porque você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos agora para a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Abro aspas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outra referência bíblica, Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, abro aspas. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Fecho aspas. Outra referência, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos a uma introdução para dar um escopo geral do que esta lição nos reserva. A cobiça e a inveja podem estar presentes nas diversas áreas da vida de uma pessoa, como se vê nos textos bíblicos, na espiritualidade e nos relacionamentos familiares, conforme registra em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 8, nos desejos materiais e prazeres carnais vividos fora do propósito de Deus, conforme registrado em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Com as propriedades alheias, conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, e nos sentimentos, emoções e comportamentos humanos descontrolados, sendo a inveja mencionado como obra ou ação da carne, conforme registrado em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. É inquestionável que a cobiça e a inveja sejam expressões predominantemente humanas. Você imagina o seu pet ou um animal selvagem tendo reações por cobiça ou inveja? Parece mais plausível admitir que eles tenham reações movidas pelo desejo de atenção e instinto de sobrevivência. A maldade, o egoísmo e a frustração estão por trás da cobiça e da inveja. E por trás desses, o pecado da humanidade. Em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, vemos um apelo para que os crentes em Jesus Cristo não amem o mundo e não deem espaço para a concupiscência da carne e dos olhos. A carta de 1 João foi escrita em um momento em que a comunidade passava por conflitos internos. Falsos mestres disseminavam doutrinas que atraíam os cristãos para o pensamento e comportamento mundanos. O tema grego traduzido por concupiscência na epístola é epithymia, e significa
desejo e cobiça. Neste caso, a concupiscência está relacionada ao amor pelo mundo. Já a palavra grega traduzida para mundo, cosmos, tem 3 diferentes sentidos. Primeiro, o mundo criado por Deus, nosso planeta. Segundo, a humanidade em geral, foco do amor de Deus. E terceiro, o sistema dominante que se opõe a Deus. O texto que estamos estudando refere que não devemos amar o mundo, ou seja, o sistema deste mundo que vai contra o sistema de Deus. Conclui-se, então, que a concupiscência está intimamente ligada à cobiça e à inveja. O Dr. César Vasconcelos, um médico psiquiatra, destaca atitudes que podem caracterizar a pessoa invejosa. Não comemorar o sucesso de outra pessoa, sentir-se infeliz quando alguém tem sucesso, alegrar-se quando os outros estão experimentando algum fracasso, depreciar o sucesso dos outros, irritar-se quando alguém elogia o trabalho de outro, ser falso ao falar de outra pessoa, fazer fofoca contra os outros e copiar a pessoa de quem sente inveja ou competir com ela. Afinal, consideremos nesta lição os seguintes tópicos. Tópico 1. A frustração como berço da cobiça e da inveja. Qual é a diferença entre a cobiça e a inveja? Muitos pensadores e filósofos têm diferenciado estes 2 sentimentos da seguinte forma. Enquanto a cobiça é desejar algo que o outro tem, querer também, a inveja tem um aspecto pernicioso de não querer que o outro tenha, ou seja, se ressentir pelo fato do outro ter. Apesar da cobiça ser considerada por alguns como também podendo ser positiva na forma de ambição, vamos tratar nesta lição sobre a cobiça na perspectiva bíblica. Desejar o que o outro tem e, portanto, que não nos deve pertencer, pois já tem quem seja proprietário ou proprietária. Por exemplo, eu posso ver o meu amigo casado com uma boa esposa e desejar ter um casamento feliz, da mesma forma que o meu amigo tem um casamento feliz. E isso é uma boa ambição. Ou posso desejar a esposa que o meu amigo tem, e isso é a cobiça que Deus nos alerta para não termos. Na prática, isso pode ser complicado. Quando a inveja, além de desejar a esposa ou o casamento que o meu amigo tem, fico ressentido que ele seja satisfeito e ou feliz, preferiria que ele não tivesse. Quando compreendemos o que é a cobiça e a inveja, chegamos à conclusão que ambas têm na sua origem o sentimento de frustração. A frustração provém de expectativas não correspondidas e por isso é tão importante que façamos uma análise de nossos sentimentos, desejos
expectativas e frustrações. Para afastarmos a cobiça e a inveja da nossa vida, precisamos aprender a lidar com as frustrações e convivermos com a realidade de que nem sempre ganharemos, nem sempre desfrutaremos da primeira classe, nem sempre teremos êxito em nossas ações, e que isso faz parte da nossa humanidade. Precisamos compreender que cada um tem o seu tempo de conquistar, conforme a vontade de Deus, além do esforço pessoal. Por outro lado, o mundo insiste que vivamos na corrente do materialismo, do ser com base no que se tem e pelas falsas ideias de que ser feliz e ou próspero é ser conhecido, bem-sucedido financeiramente, com aspecto de eterna jovialidade, etc. As ideias distorcidas do sistema deste mundo tornam as pessoas muito frustradas e insatisfeitas. Deus nos ensina a vivermos satisfeitos com as coisas básicas. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isto está registrado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. E nos ensina que neste mundo somos peregrinos e não devemos estar agarrados aos valores distorcidos do mundo corrente. Abro aspas. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Encontramos esta afirmação na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 11. Portanto, se estivermos satisfeitos sobre quem somos em Deus e com aquilo que dele recebemos, não seremos levados pelo sistema desse mundo e não sentiremos a necessidade de cobiçar ou invejar as coisas do próximo. Aplicação. Você identifica momentos em sua vida em que teve ou tem atitudes de inveja e cobiça? É fácil reconhecer isso? Tópico número 2. As consequências avassaladoras da cobiça e da inveja. Desde quando o ser humano pecou, ele convive com a morte espiritual, física e mental. Caim sentiu-se frustrado por não ter tido o mesmo resultado, isto é, reconhecimento, de Abel, ao entregar a sua oferta a Deus. Interessante é que Deus não o abandonou, desprezou ou rejeitou, mas pelo contrário, o procurou para ajudá-lo a proceder melhor. Infelizmente, Caim não estava disposto a ser corrigido e sofreu sérias consequências de sua cobiça e inveja. Caim cobiçou porque queria ter o mesmo reconhecimento que Abel teve ao entregar a sua oferta. Invejou porque não suportou a ideia de Abel desfrutar dessa alegria e o matou. Ainda sobre o triste episódio de Caim e Abel, constata-se que a morte aconteceu primeiramente
na mente de Caim. O apóstolo João alerta-nos que podemos matar as pessoas em nosso interior. É na mente que a morte começa. E muitas vezes tem a sua origem na cobiça ou inveja. Por outro lado, mesmo que a consequência não atinja o pior patamar, como a morte física, com certeza trará malefícios para a vida. Um relacionamento pautado nestes sentimentos não será sincero e não desfrutará do maior mandamento deixado por Jesus Cristo, que é o amor. Aplicação. Como a cobiça e a inveja se manifestam no meio da Igreja de Jesus Cristo? Responda para você mesmo. Vamos ao tópico terceiro. Evitando o efeito bumerangue da cobiça e da inveja. Só uma descrição do que é o bumerangue. É um substantivo masculino, é uma arma de arremesso para caçar e para a guerra na Austrália e em alguns outros lugares, cuja forma varia, sendo a mais conhecida a peça arqueada de madeira que, após descrever curva, quando é lançada, ela vai e retorna às mãos do lançador. Pessoas que são atingidas pela cobiça ou inveja também podem sofrer como Abel sofreu a morte. Mas o possuidor da inveja e da cobiça provavelmente é alguém infeliz, frustrado e que não consegue apreciar as coisas boas que tem em sua vida, ou seja, é um sofredor. Caim passou a viver sob maldição. Esse jamais foi o desejo de Deus. E por esse motivo, somos alertados a não darmos lugar à cobiça e à inveja. Ainda hoje, Deus nos alerta sobre o que se passa no nosso coração, da mesma maneira que fez com Caim. Pensando no poder do bumerangue, faz-se a analogia com o poder maléfico da inveja e ou cobiça para quem deseja o sucesso do outro. Isto é, para quem deseja o insucesso do outro. O fato de alguém desejar o que é do outro e de sentir desgosto proveniente da felicidade alheia traz de volta como consequência o sofrimento emocional advindo da frustração. Na maioria das vezes, o que está por trás da raiva, da agressão física e ou verbal, do desdém e do ódio, é a frustração. Esse sofrimento emocional advindo da frustração também afeta a vida do invejoso e ou cobiçador, podendo gerar estresse, ansiedade, tristeza, medo e insegurança. Em outras palavras, é uma via de mão dupla. Não cobiçar e não invejar exige uma vida posicionada nos princípios de Deus e no relacionamento de filiação e satisfação com o Pai. Deus amoroso é o maior interessado em nossa alegria, felicidade,
satisfação e crescimento, cuidará das nossas necessidades. Deus tem o tempo certo para nos abençoar. Se vivermos esse relacionamento de dependência e cuidado, não haverá a necessidade de comparações com o outro e de infelicidade com as conquistas alheias. Com certeza, as frustrações existem e continuarão a existir, mas é fundamental aprender a lidar com elas. As conquistas acontecerão de acordo com o esforço pessoal, com a busca a Deus e com a vontade do Pai, que sabe o que é melhor para seus filhos. Além da vivência de filiação paternal com Deus, é importante vigiar para não sermos levados pela concupiscência do mundo. Jó fez o propósito de não cobiçar o que é do outro. Abro aspas. Fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Encontramos isso no livro de Jó, capítulo 13, versículo 1. Façamos um acordo com os nossos olhos também. Aplicação. Quais são os apelos perniciosos que devemos rejeitar? Conclusão. A cobiça e a inveja estão relacionadas à natureza carnal do ser humano. Apesar de serem sentimentos presentes no indivíduo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Quando somos regenerados em Cristo e temos condições de superar os sentimentos que não procedem do Espírito Santo. Sejamos persistentes em abandonarmos a cobiça e a inveja. Que Deus nos ajude. Amém.